Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite. 9 de maio, quinta-feira, litoral norte, amanheceu chuvoso. Aff, vai chegando o final de semana, lá vem a chuva, tá castigando mesmo. Um minutinho. Amém, sou filha de Deus, acordei 5h30 da manhã, já tomei meu banhinho. Hoje meu marido levou meu filho pra escola, graças a Deus, eu não precisei sair, não precisei enfrentar chuva. Tô tomando meu cafezinho aqui na minha caminha, que eu nem arrumei ainda, tá uma zona. Mas eu tenho um compromisso pra vocês e eu tenho que honrá-lo, né? Gente, lá no segundo vídeo, eu falei pra vocês que eu tinha um sonho desde a infância e continua comigo esse sonho até hoje. E minha mãe falava assim: como que a Luciana quer isso, se ela ao menos sabe o que significa isso? Nem ela não sabe o que esta palavra significa. Pois bem, esta palavrinha ficou comigo lá da minha infância até hoje. Não deixou. Meu sonho não acabou. Ainda falta uma parte para esse meu sonho ser realizado por completo, tá? Enfim, qual é a criança, gente, que não escuta de outras pessoas, até mesmo de outras crianças, alguma coisinha e fala, eu também quero. E, pois bem, eu escutei lá na minha infância aquela palavrinha e eu falei, eu também quero. E eu fui seguindo até agora e sempre com esse negócio que eu também quero. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era bem petitichuca na escola, acho que eu devia estar no pré, bem no comecinho, assim, todos os meus coleguinhas, amiguinhos, estavam tendo irmãozinhos, mas irmãozinhos mais novos, recém-nascidos. Pra quê? Eu também queria. Eu tenho um irmão mais velho. Mas não, eu cheguei para meus pais e falei, tá todo mundo tendo irmãozinho na escola, por que que eu não tenho? Pra quê, né? Eu queria. Eu tinha um, tenho um, mas naquele não era aquele que eu queria um mais novo. Meus pais providenciaram, né? E veio um irmãozinho mais novo para mim, que desde que nasceu até hoje é o meu predileto, é o meu caçulinha, foi aquele que eu pedi com muito amor e carinho. De vez em quando a gente tem as nossas rixas, como qualquer irmão, qualquer família, mas ele é do meu coração, apesar da distância entre nós. Então, esse meu sonho sempre foi comentado com meu marido, mesmo antes de nós nos casarmos, né? Nós começamos a namorar, fomos morar juntos, para depois nós casarmos. Nós sempre comentamos isso. Isso para nós nunca foi um tabu. Sempre fez parte da nossa conversa, da nossa vontade, que era ser mãe biológica e ser mãe do coração, adotar um filho. Então, eu disse para vocês que nós tínhamos duas opções: ou ter um filho natural, as duas opções seria o tratamento de fertilização in vitro, o FIV, ou a adoção. E eu precisava pensar. Só que eu nunca precisei pensar sobre adoção, porque a adoção esteve presente no meu coração e ainda está presente até hoje. Parece vício, gente. Você quer porque quer e pronto. Pois bem, eu vou contar para vocês a história da minha adoção, da nossa adoção, do nosso filho. O meu filho é um menino, como muitos já sabem, né? O meu anjo Gabriel. E eu vou contar para vocês a minha experiência. Há mais ou menos 6, 7 anos eu entrei na fila de adoção para, com todos os documentos, tudo que nós pesquisamos pela internet, não contratamos advogado, nada. Foi tudo pesquisa, nós fomos ao fórum, conversamos, vimos o que precisávamos e corremos atrás da documentação. Levamos ao fórum, só que ninguém ligava. Eu falei, acho que a gente esqueceu alguma coisa, né? Deixou alguma coisa faltar, não sei. Ninguém ligava. Mas um certo dia o telefone tocou, era o assistente social do fórum pedindo para nós irmos ao fórum
tal dia, tal horário, para nós fazermos uma entrevista. Lá comparecemos, a entrevista foi realizada separada, que eu acho super certo, para saberem, sim, se é o casal que quer ter um filho, ou se é só a mulher, ou se é só o homem, né? Eu fui a primeira, a minha entrevista durou 1h30. Eu sou muito emotiva. A minha entrevista foi perguntado o que seria família para mim, quantos filhos eu gostaria de ter, se eu aceitaria irmãos. Lógico que eu aceitaria irmãos, porque não se pode separar irmãos, no meu parecer, tá? Se tivesse um casalzinho de irmão, ou 2 meninos ou 2 meninas, nunca separaria. Eu adotaria os dois, as duas, o que fosse, tá? A minha entrevista, como eu disse, durou 1h30. Eu já aos prantos, porque para mim é um assunto que me emociona, é um assunto que mexe muito comigo. Eu saí com os olhinhos todos vermelhos, né? Inclusive, quando meu marido entrou, a entrevista dele durou meia hora. As perguntas, tudo que ele foi falando, tudo condizia com o que eu falei. A única coisa que não batia era a quantidade de filhos, né? Ele queria 2 e eu queria 3, né? Mas eu não falei que eu queria 3, eu falei que eu queria um time de futebol. Mas a gente sabe quando a gente quer, e elas falam, realmente vocês querem, depois elas juntam os dois para conversarem, e elas viram que nós realmente queríamos ser pais, ambos queriam ser pais, não era só um ou só o outro, eram os dois. Passou-se o tempo, eu já estava para me mudar da cidade de Taubaté, onde eu morava, para ir pro Alto do Tietê, para Arujá, que é a minha cidade amada, adotada do meu coração, que eu amo de paixão. E passou-se o tempo, estava chegando já finalzinho do ano, e eu falei, meu Deus, já passamos pela entrevista. Será que não tem um retorno do fórum, das assistentes sociais? Nada? Pois bem, um belo dia, final da tarde, estava conversando com um vizinho meu. Nessa época eu era síndica do meu condomínio ainda. E tocou meu interfone. Eu fui atender uma assistente social. Chamei meu marido e na mesma hora eu falei pro meu vizinho: o senhor me dá 2 minutinhos que eu preciso conversar com uma pessoa lá em cima. Fui lá, atendi a assistente social. Ela falou para mim que já tinha vindo inúmeras vezes no meu condomínio, falado com vários vizinhos meus, mas não estava me encontrando. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é pai. Naquele dia ela me encontrou, nós conversamos e ela estava ali para nos avisar que nós já estávamos na fila de adoção, tá? Então que a gente poderia estar já recebendo telefonemas de vários abrigos em todo esse Brasilzão, porque na nossa ficha, gente, era uma ficha muito clara, muito limpa, muito cheia, sem nada de piriri. Idade, tanto faz. Até uns 9 aninhos pra gente tá ótimo, pra gente curtir um pouco de ser criança, né? Sexo, tanto faz. Cor, tanto faz. Qual região do Brasil? Tanto faz. Então, pra gente era tanto faz tudo, porque o que nós queríamos era ser pais. Não importava se havia um indinho, se havia um negro, se havia um japonês, se havia um branquinho. Não importava se era menino, se era menina, qual idade ia ser. Isso não tinha problema para nós. O importante era sermos pais, né? Então a nossa ficha era assim, bem. Podia ser irmãos, não tinha problema. Mudamos para Arujá, eu transferi o nosso processo de adoção para Arujá, levou quase meio ano, meados de junho e julho, chegou o nosso processo em Arujá, elas nos chamaram para conversarmos, né, levarmos fotos da nossa nova casa lá, porque eles têm que ter isso no arquivo. Levei fotos, levei tudo, conversamos, perguntei se tinha alguma criança na região para ser adotada. Naquele momento, não tinha, gente. Naquele momento, não tinha. Tá bom, então. E nada de ligar de nenhum abrigo, de nenhum lugar. Eu falei, meu Deus, será que é tão difícil assim adotar uma criança mais velha? Porque, gente, eu nunca quis um bebezinho. Eu nunca senti essa necessidade, essa vontade que a minha barriguinha crescesse, ou que eu adotasse um bebezinho para trocar fralda, para escutar o chorinho.
Não precisava, isso para mim não era necessário. Ser mãe para mim não precisava ser somente de um bebê. Por isso que eu optei também por uma criança mais velha. Não só eu, como meu marido. E isso sempre foi uma coisa que a gente tem na nossa cabeça. E eu falava, gente, ninguém liga. Aí começaram as ligações, tá? De alguns lugares, para gêmeos. Esse dos gêmeos, nós nem chegamos a conhecer, porque um tio das crianças entrou em contato, porque queria pegar a guarda, aí começou um trâmite lá, e a gente acabou não conhecendo, nem sei que enfim levou. Conhecemos outras crianças, mas crianças que a gente sentia que não houve aquela empatia, né? Porque tem que ter empatia, não só nossa, mas da criança também, tá? Porque você vai conviver, vai viver, vai ser seu filho, né? Então tem que gostar do mesmo jeito que você gosta. Então, até de uma dessas ligações nós fomos visitar, que foram 2 meninos no interior de São Paulo, mas nós realmente não tivemos nada a ver, nós paramos o contato, visitamos uma vez só, porque ali nós já percebemos que não era, tá? Parou-se, cessou as ligações. Eu falei, meu Deus, tudo de novo, já parou. Eu não sei se a claridade tá atrapalhando, gente. Eu fechei essa cortina até porque tava muito, muito claro. Então, voltando, parou as ligações. Aí tá bom. Eu tava em Mogi, porque Arujá é uma cidade bem pititica, né? Uma cidade dormitório. O pessoal trabalha fora e mora em Arujá, porque nós temos os condomínios, tudo é uma cidade maravilhosa, é frio, ai, muito bom. E meu marido também trabalhava fora e morávamos em Arujá. Um certo dia eu estava em Mogi, que eu sempre ia para Mogi, para ir pro shopping, ou para Guarulhos, ou até mesmo para São Paulo. Eu estava lá fazendo compra para meus filhos de 4 patas, que foram os primeiros filhos que nós tivemos, foram de 4 patinhas. Alguns já se foram, infelizmente, mas tem alguns, ficaram outros que a gente tem que cuidar. Tava lá eu fazendo compras, me liga uma assistente social de uma cidade que eu não vou citar o nome, tá? Que é interior de São Paulo também, e falou que eu precisava fazer um curso. Na hora eu até falei, até a moça do caixa começou a rir. Eu falei, curso? Curso para adoção? Nem sabia que precisava fazer curso, porque quando eu entrei na fila, nunca nos solicitaram, nunca nos foi informado sobre esse curso. Não sei se naquela época que nós entramos na fila tinha esse curso. Mas nós precisávamos desse curso, porque quando nós fôssemos adotar uma criança, era um documento, tá? Que nós precisávamos entregar. Então, nós fomos atrás deste documento. Esse curso, ele é todo administrado pela juíza, né, da cidade, do fórum, juíza que explica tudo, sana todas as dúvidas, explica vários tipos de adoção, como a tardia, interracial, tudo. Dúvidas que alguns casais tinham, até mesmo meu marido, que ele tinha uma dúvida em específica, que era, ai, se meu filho ou minha filha chegar um dia para mim e falar, eu quero saber dos meus pais, se eu tenho irmãos. Essa dúvida não tinha, mas ele tinha e foi sanada, né? Essa dúvida não tinha por quê? Porque eu acho que a criança tem direito de saber das suas raízes, tá? Ela tem, se você adota pequenininho, quando ela começa a entender, ela tem que saber que ela veio do coração, tem que contar essa historinha. Não pode deixar, não pode esconder isso dela. E eu vi que muitos casais ali tinham a preocupação de não querer contar. E não pode. Eu acho que a criança tem direito de saber. Tem coisa mais nobre do que você amar uma criança, adotar uma criança, sem saber da onde veio, sem saber o passado. Gente, não tem. Você tem que contar, você tem que amar aquela criança porque você está adotando, você está tendo um vínculo com ela pro resto da vida. Pois bem, a dúvida do meu marido foi ali sanada, tudo bonitinho. Só que aqueles casais que estavam ali, era uma sala pequena, né, com alguns casais, eu acho que nós estávamos em 15 casais, se não me falha a memória.
Todos eles estavam para entrar ainda na fila de adoção. Era o primeiro passo deles, era esse curso. Nós dois éramos a exceção, porque nós já estávamos na fila de adoção. Nós estávamos ali para pegarmos um diploma, um certificado, falando sim que nós já estávamos aptos a nos tornarmos pais. Dentro desse curso, houve sim a palestra da juíza, muito bem administrada, muito bem feita. Algumas assistentes sociais falaram, outras pessoas da área de direito também expuseram o que eles deveriam falar. E nós tivemos alguns depoimentos de uma senhora que já era avó, mas que sentia falta de criança em casa, então ela adotou, já de mais velhinha, de um casal que adotou e de um pai solteiro que tinha adotado e adotaram um menino, e quando foi no abrigo descobriu que ele tinha um irmão, então ele adotou os dois, né? Que é aquilo que eu falo, gente, não tem como separar irmão. E o meu coração, quando eu escutei esse rapaz falando, bateu de um jeito que acho que veio algum anjinho ali e falou: Luciana, conversa com ele, tá na hora, é ele. Eu cheguei pro meu marido e falei: amor, eu preciso conversar com ele. O curso terminou, esperamos todos os casais saírem, ir embora. Conversei com a assistente social de Arujá, né, para falar sobre o curso, que foi muito bom. Inclusive, nós demos carona para ela depois, para voltarmos para casa, né, mesma cidade, e demos carona para ela. Só que eu fui conversar com ele e dei parabéns, falei que eu fiquei muito, realmente emocionada, muito feliz pela história dele. Contei a nossa história, que nós já estávamos na fila, que nós queríamos uma criança assim, assim, assada. Ele ficou impressionado, ele falou: nossa, mas esse curso é para quem está iniciando. Eu falei: nós somos as duas exceções aqui, porque nós já estamos na fila, né? E, gente, ele interviu por nós sim, ele chamou o assistente social dessa cidade e falou: ô, Piriri, eles já estão na fila, meu. E ela falou: mas é sério? Eu falei: nós já estamos há algum tempo, nós queremos uma criança assim, assim, assada, né? Nós não colocamos idade, nem sexo, nem nada. E ela se interessou, porque ela, gente, né? Peraí, eu tenho duas crianças, vocês querem conhecer? Lógico, pra quando? Me deu o telefone do abrigo, liguei, marquei, falei que essa piriri, que eu não vou citar o nome, tinha pedido para eu entrar em contato, porque tinham duas crianças que estavam para adoção e nós queríamos conhecê-los ou conhecê-las, tá? Marcamos, o nosso curso foi numa sexta, marcamos para a sexta seguinte, no período da tarde, porque as crianças, algumas estudavam pela manhã e algumas estudavam pela tarde. E as que estudavam pela tarde já estariam lá, porque eles não iriam comparecer à escola naquele dia, exatamente para poder estarem todos presentes para nós conhecermos. Quando você vai a um abrigo, não importa se tem 20, 30, 40, 50 crianças, você tem que se doar para as 20, 30, 40, 50, 60 crianças que estiverem lá, tá? Por mais que você saiba que tem 2, 3, 4 que estão para adoção, você tem que também criar um vínculo com as outras, porque eles são importantes também, tá bom? Então, nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos, conversamos, e ela nos falou assim: olha, todas as minhas crianças aqui, cada um tem um nome diferente, e quando eu falar esses dois nomes e eles levantarem a mão, vocês já vão saber. Então, nós chegamos num salão bem amplo, que é a sala de TV deles, e todos sentadinhos, e foi falando: aquele é tal, oi tio, aquele é tal, oi tio. Quando fala o nome de todos, mas quando ela falou o nome de uma dessas crianças que estavam para adoção, o nosso coração só faltou fazer assim pela boca, buf! Eu e meu marido estamos há quase 20 anos juntos.
entre namoro e casamento. Nós não precisamos falar uma frase, um olhar diz tudo. O olhar dele disse para mim e o meu disse para ele. Naquele dia, nós encontramos o nosso filho. O meu filho é um menino, como todos, a maioria dos meus amigos sabe. É um menino, é o meu anjo Gabriel. E naquele dia, gente, ele morreu de vergonha. Era a criança mais envergonhada do mundo, era ele. Ele ficava com uma caixinha de som assim quadradinha no cantinho da sala, mas sempre prestando atenção em nós dois. Ou ele ia se esconder atrás do nosso carro. Mas sempre onde nós estávamos, ele estava lá no cantinho prestando atenção. Nós passamos o dia inteiro no abrigo. Fomos para casa no final da tarde, início da noite. Brincamos com todas as crianças. Nós nos doamos, nós brincamos, saímos de lá leves, alegres, felizes. Não só pelo encontro, por termos achado o nosso grande sonho, mas porque nós nos doamos para aquelas crianças algumas horas que fosse. Porque foi muito forte. Eu vou falar por mim. Se vocês tiverem oportunidade de ir em um abrigo, doe seu tempo para aquelas crianças. Que, gente, vocês vão ver como é especial doar o seu tempo para elas. Como, nossa, o retorno deles é incrível. É mágico. Você sai de lá, outra pessoa. Pois bem, no mesmo dia que eu saí de lá, já era noite. A estrada que eu pegava para ir de Arujá para esta cidade nunca tinha sinal de celular. Mas Deus sabe o que faz, porque eu consegui ligar para a assistente social e falar para ela: é ele que nós vamos adotar, ele é nosso filho. Ela ficou super feliz, nos parabenizou. Então, a única coisa que nós fizemos depois de falarmos com ela foi ir para uma padaria, tomarmos um lanche, porque nós estávamos cansadíssimos, e ligar para os nossos pais. Meu marido ligou para o meu sogro, para minha sogra, eu liguei para meu pai, para minha mãe, e informá-los que eles poderiam agora ficar muito felizes, porque nós viramos papais e eles vovós e vovôs. Porque pela primeira vez nós escondemos deles que nós íamos conhecer algumas crianças. Porque toda vez que a gente contava que a gente ia conhecer uma criança, a expectativa, não só nossa, mas deles, também era grande. Então, se a gente se frustrasse, eles iam se frustrar, né? Então, nós decidimos não contar para ninguém. Vamos lá, a gente conhece, se der certo, deu, se não der certo, não deu, e eles também não vão ficar sentindo. Assim nós fizemos. No sábado nós tivemos um compromisso, mas domingo a gente tava lá de novo, porque nós dois somos desse tipo. Gostou? Ó, vai. Marcamos, chegamos lá. Aquela criancinha que tava morrendo de vergonha, quando nos viu, deu um pulo no meu marido, mas agarrou meu marido como quem diz: é meu. Foi assim mesmo. Aí ele chegou para nós e falou: é verdade que vocês vão levar alguém embora? Direto e reto, como ele é até hoje. E nós dois, como nós somos também direto e reto, chegamos e falamos: é verdade. Só que aí nós caímos do cavalo porque ele perguntou: quem é? Gente, pode dizer quem é? Meu marido odeia mentira. Ele falou: vamos dizer. Eu olhei pra ele: é verdade, nós vamos levar assim. E é você. Eu não sou besta nem nada, né? Eu queria saber como é que ele ia me chamar, mas eu achava que ia ser titio e titia mesmo, porque é o costume deles. Todas as pessoas que vão no abrigo, que estão no abrigo, são os tios e as tias, né? Então, pra mim, eu ia ser a titia dele e o meu marido ia ser o titio. E ele falou: não, não vai ser meu tio e minha tia, vai ser meu papai e a minha mamãe. Gente, não tem como descrever pra vocês. Escutar é de arrepiar. Essas duas palavrinhas, papai e mamãe, é um sonho
que durou tantos anos, né? Que foi árduo, foi um caminho árduo, um caminho longo, um caminho dolorido. Aí quando você encontra aquela criancinha e chega e fala pra você, não, você não vai ser minha tia, você vai ser meu pai e minha mãe, porque eu sempre quis uma família. Não tem como eu descrever pra vocês como é que é sentir isso. Não tem como eu descrever pra vocês como é que escutar esse pai e mãe depois de tantos sonhos, depois de tantas decepções, de tantas tentativas, você escutar essa palavra. Mas é mágica. Ali a gente se abraçou e os meses decorrentes, até a primeira visita dele, até ele vir de vez para casa, ele sempre nos chamou de pai e mãe. E foi assim, não é que foi, é mágico até ainda. Mas eu vou ter que fazer outro vídeo, gente, pra vocês, porque já tá acabando, já tá, depois eu não consigo subir esse vídeo pra vocês no YouTube. E eu já tô aqui no chororô. Mas eu vou fazer outro vídeo pra vocês, explicando como é que foi, desde que a gente encontrou o nosso filho, o nosso Gabriel, até vir a visitas, a vir mesmo a hora do meu parto, que eu falo que foi a audiência. Mas então, gente, não deixa de se inscrever no canal, poxa, gente, não custa. Eu tô um livro aberto pra vocês, contando as minhas experiências, vou trazer receitas. Então, se inscreve no canal, compartilha, não deixa de dar seu like, de apertar o sininho pro YouTube saber que vocês estão gostando dos meus vídeos e notificá-los logo que eu postar meus vídeos, tá certo? Então, compartilha com seus amigos e até a próxima parte, que aí sim vai ser o final dessa longa jornada em se tornar mãe, e uma mãe de coração cheio. Beijo, povo, fica com Deus.